E aí, gente, tudo bom? Então, hoje eu vim com um vídeo também muito esperado no canal. E sim, a luz tá diferente porque eu tô testando iluminações diferentes pros vídeos, vendo qual vai ficar melhor. Inclusive, deixa aí nos comentários se você gostou mais assim. Eu resolvi apagar todas as luzes do quarto, deixei só uma ring light que eu tenho aqui. É pequena a ring light, não é nem minha, é da minha mãe. Mas ela é bem potente, então se eu ficar olhando também pro lado é porque eu coloquei um espelho ali hoje, pra ver como é que eu tô. Enfim. Ai, meu nariz tá coçado. Hoje aqui eu trouxe um vídeo de como foi que eu estudei pra passar no vestibular de medicina, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Isabela, eu tenho esse canal aqui há um tempinho já. Eu sou estudante de medicina, eu tô indo agora pro 5º período da faculdade, né? Tô entrando agora no ciclo clínico. E se vocês quiserem, inclusive, ver vídeos antigos, tem vídeos de várias coisas aqui. Tem, enfim, desde quando eu era vestibulanda até hoje, vlogs e, enfim, tá muito legal. Hoje, se eu olhar aqui pro lado, é porque eu anotei no computador, não anotei no papel igual aquele outro vídeo. Mas, enfim. Então, a minha história foi assim, eu só fiz o primeiro ano do ensino médio e não cheguei a completar o segundo ano, né? Eu fiz até um pouco mais que a metade do segundo ano. Queria falar que tem vídeo sobre a minha trajetória até a medicina, né? Desde o começo, tudo que aconteceu na minha vida até a aprovação. Nesse vídeo eu vou focar mais nas matérias do vestibular, em como eu estudei, como que foi o meu cursinho e mais por aí. Então, se vocês quiserem ver outro vídeo, tá aqui em algum lugar. Eu vou deixar até uma... Vou deixar nada, gente, tô ficando maluca. Enfim, é que esse negócio de ter roteiro, gente, pra mim é muito difícil. Porque eu não sei se eu olho pro roteiro, se eu falo, se eu olho pro roteiro. Eu não tenho coisas pequenas, tipo assim, palavras-chave, só pra eu ir falando pra não esquecer de nenhum tópico, sabe? Mas é uma coisa muito difícil. Enfim, me perdoe se eu estiver meio lerda, se eu estiver meio... Tá? Mas é pra eu não esquecer de nada. Então, Foi assim, né? Eu parei de estudar no segundo ano e tô até aqui, ó, com a blusa da minha faculdade, medicina, enfim. Vamos voltar pro vídeo. é que tô ficando... Hoje tô com um negocinho que a tensão tá difícil, né? Mas... Foi assim, quando eu parei de estudar no segundo ano, no outro ano eu já ia fazer 18 anos. E aí eu tava vendo um cursinho pra eu fazer, porque eu achava que não ia valer a pena eu fazer mais 2 anos de escola, sendo que tem um Enseja, que é uma prova que a gente faz, que é tipo um supletivo, que você faz a prova, são 2 dias de prova, é um final de semana inteiro, sábado e domingo, pelo menos era na minha época, e você ganhava o certificado, né, do ensino médio. Então, como eu ia fazer 18 anos, eu optei por fazer o cursinho nesse ano e fazer o supletivo, porque eu não precisaria ficar mais um ano na escola. Então, eu já contei até como eu descobri o cursinho que eu estudei, está no outro vídeo também da minha trajetória, mas enfim, estudei no Logos, que é um cursinho que eu tava morando lá em Niterói, era um cursinho de lá. Então, assim, eu gostei bastante e a gente conversou muito quando eu me matriculei, porque como eu tinha uma filha que até era bem pequena na época, tinha 3 anos, eu acho. 2. Tinha 2 anos na época. Ia fazer 3. Peraí. 2. 3 anos. Gente, tô... Enfim, a gente conversou bastante, né, sobre como ia ser minha rotina, porque eu tinha uma filha e, assim, eu não tinha feito o ensino médio todo, então tinha algumas matérias que eu tinha uma dificuldade. E aí ele falou, né, conversou com a minha mãe e comigo, e a gente combinou que eu ia entrar numa turma regular que tinha lá, né, que lá tinham 2 tipos de turma. Tinha o regular, que era para todos os cursos que você queria prestar, e tinha a turma que era pré-medicina, porque no Rio de Janeiro tem a UERJ, e a UERJ tem a segunda fase, que é química, é biologia, enfim. E aí focava mais nisso, o pré-medicina. E era o dia inteiro, né? O regular era só, tipo, de manhã, né? Só um turno. E o pré-medicina era o dia todo. E, enfim, era um pouco mais puxado, sabe? E aí eu entrei no regular, né? Eu estranhei bastante, mas assim, eu sentia alguma coisa em mim falando que eu tinha que mudar, que eu tinha que ir para a sala, né, que era de medicina, né, que era voltado pro vestibular de medicina. E eu fiquei falando com a minha mãe, assim, o Selmo, né, que foi na época quem conversou comigo, que é um dos donos de lá, que é professor também de história.
ele falou que eu poderia entrar no outro também, que era pra eu escolher, sabe? E no dia a gente resolveu ficar no regular mesmo, mas eu entrei no regular, comecei a estudar, só que eu sentia que eu queria mais, sabe? Eu queria muito, muito ficar super focada e eu queria fazer direito, assim, vamos dizer. Então, eu sou muito intensa. Então, quando eu faço alguma coisa, eu faço pra valer mesmo. Então, assim, acho que na segunda semana, mais ou menos, eu conversei com a minha mãe e conversei com o Selmo também e a gente resolveu que eu ia, né, me transferir pra turma pré-medicina. E foi assim, eu estranhei bastante, não a mudança de turma, mas entrar no cursinho, tanto no regular quanto no pré-medicina. É bem diferente, assim, das escolas, né, do ensino médio, do ensino fundamental, enfim, é muito diferente. O ritmo é completamente diferente, assim, as aulas é uma coisa bem diferente que eu acho que eu não consigo nem explicar muito bem, porque realmente as pessoas falam, é muito diferente, tá? Mas você só entende quando entra, sabe? É uma coisa que, tipo, todo mundo lá quer estudar, entendeu? Ninguém tá lá porque é obrigado ou alguma coisa do tipo. Lógico que tem pessoas que são meio que obrigadas, mas, tipo assim, a maioria esmagadora tá lá porque quer passar, porque quer estudar. Então você olha pro lado, todo mundo tá muito focado. É uma coisa bem diferente da escola, né? Porque, como a gente sabe, na escola tem pessoas que não, enfim, não estão muito focadas no vestibular. Tem gente que talvez não queira nem fazer faculdade. Mas foi muito bom, assim, eu me sentia muito motivada e eu sempre queria mais, assim. Eu olhava pras pessoas e eu ficava, cara, é isso, sabe? É sobre isso, as pessoas correndo atrás dos seus sonhos, e eu achava aquilo lindo, assim. E, enfim, era muito bom. Agora eu vou contar mais ou menos como que era a rotina. Então, e como era também o meu cursinho, né? Eu vou meio que misturar, assim, depois eu conto mais ou menos todas as matérias, como que eu estudava. Então, eu tava muito focada naquele ano e todo dia eu ia pra academia. Geralmente eu acordava umas 6 horas, 5 e pouca, ia pra academia. No cursinho, tinha dia que eu entrava 7h45, que era um dia que eu tinha aula nesse horário. Mas sem ser esse horário, eu chegava mais ou menos... Não, era 7h15. Era 7h15, 7h45. Enfim, 7h15 ou 7h45. Mas sem ser esse dia, eu chegava 8 horas, né? Tinha que chegar 8 horas. E assim, tinha horário pra chegar e tinha horário pra ir embora. Lá eles ficavam vigiando, né? Passando pelas salas, vendo quem tava. E se você não tivesse, eles iam ligar pros seus pais, enfim. E também tinha uma carteirinha que a gente tinha, que não tá aqui, tá no Brasil, infelizmente, porque eu guardo até hoje. Mas tinha essa carteirinha que quando a gente chegava, a gente passava. E quando a gente ia embora, a gente também tinha que passar. Então, assim, e também não adianta, vou entrar, passar e depois ir embora. Não, eles ficavam vigiando e realmente viam quem tava lá. Se eu ficar mexendo na cadeira, é que eu tô meio serelepe hoje. Enfim, o que acontecia? Então, lá a gente tinha as aulas, né? Então, quando a gente entrava na sala, tinha uma caixa, assim, colada na parede, assim, bem grande, onde todo mundo colocava os seus celulares. E é obrigatório. E você deixava a ficha. Já vou falar sobre essa ficha, mas você deixava, tinha também pendurado na parede, um lugar que você deixava suas fichas. Enfim, só guardem isso. E, enfim, as aulas eram muito boas e nas aulas o que acontecia? Toda aula, a gente assistia e depois a professora entregava uma ficha pra gente, que era sobre aquela aula ou até de aulas passadas, enfim. E você fazia e na próxima aula você entregava no começo da aula, tanto que falei pra vocês lembrarem, né, quando a gente chegava, a gente colocava o celular e a ficha. Enfim, e eles corrigiam essa ficha e depois te devolviam, né, na aula. E era assim. Agora, eu vou contar do computador, né, gente? Vai pra carregar, porque o negócio tá descarregando, meu Deus do céu. Complicado. Então, Lá no cursinho tinha as salas de estudo, né? Quando a gente terminava uma aula, a gente ia para as salas de estudos estudar e fazer as fichas, enfim. E lá tinha os livros, se você quisesse usar, né? E também tinha monitoria, tinha uma sala em um andar lá, eram acho que 3 andares. E
tinha uma sala que era dos monitores, e aí tinha horários, cada monitor, qual matéria eles davam, enfim. E os professores também eram super disponíveis, assim. Eles geralmente chegavam antes das aulas, ou se eles não conseguiam, eles ficavam depois, enfim, e sempre tiravam dúvidas, sempre. E isso era muito bom, fazia muita diferença. Tinham outras fichas também, que eram umas fichas, tipo, não eram extras, você tinha que fazer, mas... E tinha que entregar também essas fichas. E assim, eu não lembro a quantidade, mas eu acho que de 15 em 15 dias eram 100 ou 50. E às vezes tinham também umas fichas, assim, do nada, o Selma entrava na salação, que é o... Enfim, um dos coordenadores lá, falava, ó, a ficha, sei lá do que, 150, vai lá buscar na sala e tal, e a gente tinha que fazer. E era meio que assim, tinha umas fichas que não eram só das aulas, né, que eram de todas as matérias. E eu almoçava lá também, todos os dias eu arrumava uma quentinha, como eu tava fazendo dieta na época também, até ficava mais fácil. Eu lembro que eu sempre tinha um horário assim, eu geralmente tirava 45 minutos, 1 hora. Eu almoçava muito mais rápido que isso, então era um tempo de descansar também. E era o único tempo que eu descansava, geralmente. Algumas vezes eu saía, assim, tipo, à tarde ou no meio da manhã pra fazer algum lanche, mas geralmente eu fazia o lanche estudando, né? Eu assim, gosto muito de me desafiar. Então, se eu tô fazendo um negócio agora, eu quero terminar logo. Eu quero fazer e eu fico com um foco que eu... Enfim, aí acabava que eu comia lá mesmo, na sala de estudo, assim, tava fazendo, aí comia um pouquinho e tal. Aos sábados eu também ia, lá também ficava aberto aos sábados. E eu lembro que eu ia muito com uma amiga minha também, Júlia. Ela me ensinava bastante coisa, eu também ensinava o que eu sabia pra ela, enfim. E era muito bom mesmo. Não tinha aula, tá? Deixando claro, não tinha aula aos sábados, não era obrigatório ir aos sábados, mas o cursinho ficava aberto. Acho que também para as pessoas, por exemplo, na minha casa tem muito barulho, aí você vai pra lá, é silêncio total. Total, não podia conversar na sala de estudos, em nenhum lugar, nem nos corredores, porque atrapalhava, né? Entrava nas salas. Então, assim, lá era realmente um lugar pra estudar. Era um lugar muito bom, onde, tipo assim, sábado, na minha casa tem muito barulho, vou pro cursinho e fico lá e estudo. E, enfim, vamos entrar agora para as matérias, né? Vamos começar com Ciências Humanas e suas tecnologias. Então, eu não passei, na faculdade que eu faço agora, eu não passei pelo Enem. Eu só prestei 2 faculdades, eu não prestei pública e acho que também não ia dar pra passar. Mas eu prestei Vassouras e prestei Valença. Em Vassouras eu fiz o vestibular próprio deles e em Valença eu fiz pelo Enem e também passei. Então, eu vou seguir pelo Enem porque tem todas as matérias, enfim, e acaba que é a mesma coisa, né? Então, Ciências Humanas e suas tecnologias, né? Vamos começar com História. Era uma das matérias que eu mais tinha dificuldade. Eu realmente não gostava de História, eu não gosto muito. Enfim, mas o que eu fazia? Eu tinha até comprado um livro na época, que eu nem lembro o nome, mas que um professor tinha me indicado. E eu li esse livro às vezes eu via... Era raro eu ver aula online, mas eu acho que eu lia mais livro, Eu via a aula do professor também e fazia as questões. Geografia, pra mim, fazer as questões e só ver as aulas que o professor dava e fazer as questões pra mim era o suficiente. Eu amava geografia no cursinho, nunca gostei de geografia na escola e no cursinho eu simplesmente amava. Eu amava o professor. Nossa, ele é muito bom. Sério, a aula passava assim, ó. Eu acho que era... Não sei que dia, mas era algum dia à noite. E ia até, tipo, 7 e pouca da noite, eu acho. Por aí, umas 8 horas, 8 e pouca. E todo mundo, tipo assim, ficava muito... Porque era muito tarde, assim. A gente não gostava muito de aula que ia até muito tarde. Porque você já tava cansado com esse estudado o dia inteiro, né? Mas pra mim era perfeito, porque eu amava a aula dele. Então eu estudava o dia inteiro, chegava na aula dele. Eu não conseguia ficar cansada porque eu amava a aula dele. Era super dinâmica. Enfim, filosofia e sociologia, eu tinha um professor que dava as 2 matérias e era sexta de manhã, era complicado pra acordar, mas eu acordava e ia. E pra mim ver as aulas do professor e fazer as questões também era bom, não precisei de mais nada. Vamos para ciências da natureza e suas tecnologias, né? Química, então, química, sempre amei química, é minha matéria favorita
desde sempre, sempre foi química. Só que eu tinha um grande problema. Eu nunca tive química orgânica no ensino médio, nem na escola, enfim, em nenhum lugar. E eu fui descobrir isso no cursinho, eu nem sabia que existia química orgânica. Tipo assim, é dividido em duas químicas. Que isso, gente? Enfim. Mas a minha amiga me ensinou muito, Júlia. Ela teve vezes que a gente ia sábado e ela ficava lá e me ensinava muito. Teve um sábado que eu acho que a gente ficou o dia inteiro, ela só me ensinando lá no quadro. A gente pegou uma sala, já que não tinha aula, e ela ficava ensinando. Nossa, enfim, gratidão por Júlia. Ela, enfim, foi uma das pessoas que mais me fez passar. É quase uma professora, entendeu? E o que aconteceu? Eu tinha muita dificuldade porque eu não tinha visto e o professor tinha dado, só que ele não dava desde o começo, sabe? Porque eles partiam do princípio que você já tinha tido aquilo no ensino médio, sabe? Então, foi bem complicado. Eu lembro que tipo, como eu gostava muito de química, aí até que eu gostava de estudar. Então eu via muitas aulas online, eu adorava, tipo, eu acho que teve até uma plataforma aí que eu vi praticamente quase todas. Eu via bastante, eu gostava muito. E via as aulas do professor também, amava ele tinha me dado aula no ensino médio e ele era maravilhoso, ele é maravilhoso, Léo Allen, maravilhoso. E fazia as questões, inclusive química, eu acho que foi a única matéria que eu fiz todas as questões. Todas as questões do ano todo, eu fiz todas. Eu zerei química, fiz tudo. E tirei todas as dúvidas, tá? Quando eu digo que eu faço tudo, é que eu fiz tudo e entendi tudo também, né? Enfim, em física. Física é a minha maior dificuldade, a matéria que, assim, gente, eu sou péssima. Até hoje, assim, física é complicadíssimo, então eu tive que ver muita aula online também, ver as aulas do professor e fazer as questões. Eu tinha muita dificuldade, eu lembro que eu fazia não, né? Eu ia lá nos monitores e ficava lá bastante tempo, a gente ficava lá na fila, aí quando ficava na fila eu levava logo um dever de matemática pra ir fazendo, pra não perder tempo, né? Porque é assim, perder tempo a gente não perde tempo não. Então eu levava os deveres pra ir fazendo, que eu achava mais fáceis, eu também acho. Depois de química, matemática era a que eu mais gostava. Então eu levava e ficava fazendo lá também na fila. E aí era assim, ficava na fila, tirava dúvida, fazia de física. Aí quando tinha outra dúvida, eu tava na fila, aí eu ia lá, ia fazendo a de matemática, enquanto tava na fila, tirava dúvida, eu voltava pra física. Era sempre assim. E também tinha sábados, como tinha muita dificuldade, teve muitos sábados que eu fiquei o dia todo estudando física. O dia todo. Enfim. Biologia. Biologia eu vi poucas aulas online, gostava muito de biologia também, então muitas aulas online assim quando eu tava. É até uma dica, quando eu tava meio cansada, eu pegava matérias que eu gostava, por isso até que eu vi muitas aulas de química. Eu pegava matérias que eu gostava e eu via aula online. Ou fazia exercício, sabe? Eu não ficava naquela matéria que eu não gosto, assim, não, vou fazer. Não, e é diferente, gente. Você tá cansada de você estar com preguiça. É diferente. Quando eu vi que eu tava esgotada de estudar aquela matéria, que eu tava achando muito chato, não tava mais aguentando, e percebia que não estava rendendo, aí eu passava pra uma que eu gostava. Então, eu fazia isso com biologia, por exemplo, quando eu tava muito cansada, ou aos domingos também. Não era todo domingo que eu estava, mas foi a maioria. E não estava o dia inteiro no domingo. Geralmente estava um turno só, entendeu? E aí nos domingos eu lembro que eu estudava alguma coisa que eu gostava, geralmente, sabe? Pra não ficar também pesado todo dia você estudando coisa que você não gosta, eu deixava um dia mais relax, assim. Hoje eu vou fazer só sociologia, filosofia e química, um negócio bem leve. Aí eu fazia assim, entendeu? Aí é isso. Biologia foi isso, eu assisti as aulas online, vi as aulas, né, professor. Eu tinha biologia 1 e 2. E eles eram maravilhosos, assim, perfeitos. Amava as aulas. O professor até fazia musiquinha, era uma coisa muito legal mesmo. Amava. Enfim, linguagens, códigos e suas tecnologias, né? Língua portuguesa e literatura também era a mesma professora. E eu não tinha dificuldade também nessa matéria, eu achava mais tranquila. Então, pra mim, ver as aulas e fazer as questões também era ok. Língua estrangeira, né? Eu optei pelo espanhol, porque eu já fiz praticamente o meu ensino fundamental todo foi espanhol.
e eu gosto muito de espanhol. Então, durante a minha vida, sempre gostei de escutar música e tinha curiosidade em saber como é que é falar tal coisa, sei lá o quê. Então, eu achava que era mais fácil. Já fiz curso de inglês, mas sempre gostei mais de espanhol, sempre tive muito mais facilidade. Matemática e suas tecnologias, né? Enfim. Pra mim, professor, era maravilhoso. Gente, ele era... Isso aí mesmo, que vocês entenderam. Ele é, nossa, muito bom, muito bom. Eu entendia tudo o que ele falava, tudo o que ele explicava. Pra mim, o método dele dar aula era perfeito, era um método super diferente. Ele dava aula pelas questões, ele não chegava assim, gente, hoje vamos estudar, sei lá, raiz quadrada. Não era assim. Ele dava um exercício, se fosse uma matéria mais difícil, ele já explicava antes e depois a gente fazia o exercício e ele corrigia todos. Ou ele corrigia de casa também, tá? Ele corrigia tudo. Ele corrigia tudo em aula, fazia tudo em aula, tudo no quadro. Então, ou ele fazia assim, ou ele, quando era uma matéria mais fácil, ele dava pra gente fazer e depois ele ia corrigindo. Como são muitos exercícios, acabava que, tipo assim, a gente, por exemplo, ele dava uma lista, aí no primeiro dia a gente fez lá e tal, só que ele nunca conseguia corrigir até o final. Então, acabava que, aí tinha a lista de casa, acabava que ele nunca ele ficou esperando a gente fazer, foi raras as vezes. Ele sempre corrigia quando ele já tinha feito, entendeu? Então, é perfeito. Não sei se eu consegui explicar, porque é realmente um método que eu nunca tinha visto e eu super me adaptei. Eu achei muito legal, de verdade, aprendi muito. E redação. Redação eu tinha toda semana e a professora dava aula, explicava, né, um pouco e tal. No começo do ano, ela dava mais aula, tipo assim, explicando mesmo. Eu lembro que ela passou por cada competência, ela passou por cada parágrafo no começo do ano. Por exemplo, a gente começou com introdução e a gente fazia só introdução, aí depois a gente começou com desenvolvimento, a gente fazia só desenvolvimento e depois a conclusão e tal. Tipo assim, ela passou por cada estágio, sabe? E ensinou tudo pra gente, sabe? Tudo. E depois a gente começou a fazer mais e mais redações. Foi assim, no primeiro semestre do ano, né, até as férias de julho, a gente teve férias em julho, inclusive, a gente fazia uma redação por semana. Já no segundo semestre, a gente fazia 2 e às vezes mais. Óbvio que isso não era regra, tinha semana que ela dava mais de uma redação. E a gente tinha que fazer. E toda semana ela pegava e corrigia. Então, assim, não. Eu lembro até que se você não tivesse feito, eu acho que você nem assistia a aula. Isso pra qualquer matéria. Se você não entregasse lá o negocinho, você não assistia a aula. Ou levava bronca. Não, levava bronca era sempre que levava bronca. Se você não entregasse lá a fichinha no começo ou a redação, você levava bronca. Enfim, tinha que ter uma desculpa muito boa, porque, enfim, né? Já falei como que funcionava todas as matérias. Jesus, 28 minutos. Falo muito. Agora eu vou falar mais assim, abrangente, dicas, né, para o vestibular. Então, primeira dica é questões. Isabela, vou falar o que eu acho, tá, gente? Eu não acho que vale a pena você ficar lendo livro, vendo aula. Já sabe aquela matéria? Parte pra questão. Parte pra fazer questão. Faz questão. Questão atrás de questão, entendeu? Não fica lendo livro e relendo. Não, gente. Tinha pessoas lá no meu cursinho que estavam já, tipo, no segundo, no terceiro ano de cursinho. Eles nem liam livro mais, porque eles já sabiam as matérias, entendeu? Eles sabiam o básico. Então, eles só iam se aprofundando nas questões. E muitos passaram, muitos, inclusive em faculdades públicas. Então, assim, eu acho que isso até eu pequei um pouco no começo, porque eu ficava com medo, assim, não sei tudo. Eu nunca vou saber tudo de alguma matéria. Eu acho que, pra mim, pelo menos, acho que é impossível saber tudo daquela matéria. Então, enfim, né? É saber se conhecer também. Tipo, eu sei o básico, eu sei, sabe? Enfim, ver as aulas. Pra mim é muito importante, né? Se você não faz cursinho, ou enfim, assiste as aulas, sabe? Da sua escola, do seu colégio. E presta atenção. Eu prestava muita atenção, tipo, 100%. Eu ficava assim, vidrada, porque eu acho que isso sempre funcionou muito comigo, sabe? Eu sempre aprendi
uns 80%, 85% na aula. Se eu, agora, por exemplo, com o EAD na faculdade, eu revendo a aula, eu consigo aprender uns 95%. Eu aprendo muito vendo, pelo menos é a forma como eu aprendo. Então, assim, e também não dá pra você adivinhar, o professor vai explicar a matéria, né? Como é que você vai saber a matéria se você não assistir a aula? Você vai perder mais tempo ainda dando livro, ou vendo videoaula, enfim. Pra mim, pelo menos, é muito importante ver as aulas. E em questão de celular, eu não mexia no celular. Às vezes eu gravava vlog e aí eu deixava lá gravando e tal, tem até os vídeos aqui no canal, mas eu não ficava, tipo assim, mexendo e, enfim, não, guardava na bolsa e esquece. Guarda na bolsa e esquece. Coloca no, sei lá, modo avião, enfim, faz o que você quiser, mas esquece o celular, porque o celular perde muito tempo, gente. Eu lembro que no começo eu tinha essa falha, que eu queria ficar vendo o celular, respondendo mensagem. Gente, não. É um sonho seu, é um sonho. Se não é emergência, se for emergência, fala, mãe, se for emergência, me liga. Mas se não for emergência, ou liga pro cursinho. Lá no meu cursinho, por exemplo, eles ligavam, você podia ligar pra lá, entendeu? Se fosse alguma emergência. Tem gente que nem tinha mais celular no cursinho. No meu cursinho, tem gente que tinha, tipo, desistido de celular pra focar só nos estudos. Assim, aí vai de cada um. Pra mim, isso eu acho que não ia funcionar, porque eu acho que eu ia ficar um pouquinho doida, porque eu gosto muito de, sabe, no meu tempo livre, ver rede social e tal. Mas enfim, deu certo pra eles e eu acho, né, que deu certo. E assim, gente, não faz. Cara, você vai olhar o celular, quando você viu, já passou 30 minutos. Então, não faz isso. Então, procurar um lugar tranquilo e sem distrações. Pra mim também isso é muito importante. Por quê? Até que eu não ligo muito pra isso, eu estudo no meio do caos. Só que é outra coisa, estar num lugar tranquilo, onde ninguém faz nada, onde tá um silêncio absoluto. É diferente, porque você presta 100%, sabe, atenção naquilo que você tá fazendo, não tem nada te fazendo olhar pro lado, nada do tipo. Então, se você não tem um cursinho, não sei, conversa com a sua família, arranja um cantinho pra você em algum lugar, vai pra alguma biblioteca, não sei, mas arranje um lugar tranquilo, que eu acho que isso ajuda bastante também. Então, estudar com os amigos. Pra mim isso ajudou muito. Além de estudar as matérias que eu gostava quando tava cansada, estudar com amigos também me ajudava muito. Porque, por exemplo, física. Física eu fazia uma questão de estar lá cansada. Então, eu gostava muito de fazer com os meus amigos as questões. Eu fazia muito com Júlia, com a Tuane também. Então, a gente combinava de ficar na sala, porque tinha uma sala lá que era pra você fazer em grupo, que era a sala dos monitores. Então, a gente ia pra lá e a gente ficava estudando, porque ela era a única sala que você podia falar, né? Aí a gente ficava estudando junto, estudar com amigos, não conversar com amigos, entendeu? E tem que saber a diferença, assim, tem que ter muito foco, realmente, sabe? E já foram várias vezes, óbvio que tem dias que você tá cansado, que você realmente fica se boicotando, fica querendo conversar. E eu lembro que eu e Júlia, a gente chegava pra outra e falava, olha, para aí, vamos estudar, foco, foco. Eu lembro que a gente falava uma pra outra, que assim, a gente conversava, mas chegava uma hora que a gente falava, olha, a gente não conversava muito não, na verdade a gente conversava mais depois, quando a gente, sei lá, ia almoçar ou algo do tipo, mas na hora de estudar, eu lembro que a gente era bem focada, quando a gente via que ela tava saindo, que tava fazendo outra coisa, mexendo no celular, a gente dava um toque, sabe, tipo, isso de amizade mesmo, sabe? Você quer o bem da outra pessoa, então ela me dava um toque, eu dava um toque nela, olha, vamos. Ou a pessoa tá cansada, vamos só mais um pouquinho, eu te ajudo, tá em dúvida do quê? E é muito bom porque vai um ajudando o outro, vai um incentivando o outro, tipo academia, sabe? E o último ponto que eu queria falar é sobre os momentos de descanso. Então, eu estudei bastante, foi um ano que meus amigos até brincam, inclusive falei isso no outro vídeo, que eu meio que sumi, né? Eu sempre fui uma pessoa muito festeira, sempre gostei muito de estar com os meus amigos, de sair, de estar com a minha família. Gosto até hoje, amo, só que eu tinha esse sonho. E eu queria muito, muito. Era uma das coisas que eu mais queria na minha vida. Então, assim, era o meu objetivo principal naquele momento. E nada ia me fazer desfocar disso. Então eu lembro que sim, foi muito difícil, mas sim, tive que falar não muitas vezes, mas o lado bom disso, a recompensa veio. A recompensa sempre vem, gente, sempre vem. Então,
assim, foi muito difícil, mas valeu a pena. Cada vez que eu não saí, cada vez que eu abdiquei, sabe? Acho que a palavra é isso, abdicar. Todas as vezes que eu deixei de ficar conversando, sabe? Batendo papo no corredor dos lugares, dos logos lá pra estudar. Todas as vezes que eu deixei de alguma festa, todas as vezes que eu deixei, enfim, de fazer coisas que eu realmente gostava, valeu a pena. Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio. Então, assim, eu acho que você tem que se conhecer, sabe? Eu lembro que eu estudava o máximo que eu conseguia. E eu estou falando, não é estudar o máximo que você consegue por preguiça, gente. Isso é muito importante. Não é preguiça, é porque você realmente estava cansado. Então, assim, eu via quando eu tava cansada, eu falava, não, amanhã. Isso pra mim não importava. Se era segunda, se era terça, se era quarta, se era quinta, se era sexta, não importava pra mim. Se eu visse que eu tava. É seu vício, né? É seu vício. Se eu visse que tava muito cansada, eu tirava geralmente um turno pra mim. Por exemplo, hoje é segunda-feira, nossa, estou muito cansada, meu Deus do céu. Aí eu lembro que, tipo assim, não, então amanhã, terça-feira à noite, eu vou sair do cursinho e não vou estudar em casa. Eu vou descansar. E aí eu ficava vendo Grey's Anatomy, enfim. Mas era raro, tá? Geralmente dia de semana eu também não fazia muito isso, fazia mais no domingo, né? Como eu tinha o domingo, assim, 2 turnos livres, então eu me supria com aquilo, sabe? Ou às vezes eu mudava, por exemplo, não necessariamente deixava no domingo, deixava sábado, tipo assim, vamos supor, quero sair pra alguma festa. Se eu quisesse muito, porque a gente sabe que a festa deixa a gente um pouquinho acabado depois. Pelo menos eu fico um pouquinho acabada e não consigo estudar direito. Então, eu, por exemplo, deixava, sei lá, estudava até sábado à tarde, deixava sábado à noite e domingo de manhã livre. E estudava domingo à tarde e à noite, entendeu? Tem que ter disciplina. Outra coisa, tem que ter disciplina. E pelo menos esse foi o modo que eu fiz, tá? Então, se você precisa de mais tempo, tinha amigos meus que tiravam um dia inteiro, tipo, o domingo inteiro. Óbvio que teve vezes que eu tirei o domingo inteiro, né, gente? Não sou perfeita, né? É óbvio que teve vezes, mas foram poucas, foram exceções. Porque uma coisa é você fazer isso toda semana, outra coisa é você fazer isso uma vez em cada 3 meses, entendeu? E foi isso, nas férias eu não estudei, eu acho. Eu acho que eu não devo ter estudado. O cursinho até falou, gente, não estuda, porque realmente tinha passado a primeira fase de um vestibular, que foi da UERJ. Então, realmente era o momento pra gente descansar, sabe? Então, até os professores falam, descansem. E realmente eu fiz isso, descansei bastante em julho. Eu acho que foram 15 dias ou 3 semanas, não lembro. Mas é isso, gente. Eu desejo muita boa sorte pra todos vocês que estão prestando vestibular para medicina ou para qualquer outro curso. Muita boa sorte mesmo. E se inscreve aqui no canal, deixe um like. Esse vídeo ficou enorme. Eu não sei como é que eu vou editar isso até amanhã, porque eu tenho que postar amanhã. Enfim, deixa um like aí, compartilha pros amigos, compartilha com os amigos, né? Meu Deus do céu, gente, já tô ficando, ó. Enfim, compartilha com os amigos. E deixa um comentário do que você achou do vídeo. Se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários também. E acho que é isso. Um grande beijo. O meu Instagram, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo. Vou deixar meu Instagram aqui. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.